Existe um outro tipo chamado relação ou proporção, que é aqueles que eu bati mais o pé no começo, falando para vocês que a vantagem de utilizar esse tipo de número é que ele vai relacionar duas métricas no mesmo número. Então, a gente tem esses outros itens em azul que representam a relação ou proporção. Então, a taxa de conversão, que é o que a gente falou, a cada 100 visitas, cada 100 sessões, duas viram vendas, então é 2%. Quantidade de páginas por sessão que está presente no Google Analytics, que é uma métrica para a gente ter uma ideia de engajamento. Então, a princípio, num cenário bem feito, um número legal de páginas por sessão indica que a pessoa está navegando, se interessando pelo conteúdo. Que não quer dizer necessariamente que é bom, porque um site pode ser tão ruim que a pessoa tem que navegar em várias páginas para achar o que ela quer. Por isso que eu falei para vocês que o site, que você só olhar a métrica de forma isolada, que foi o que a gente viu naquele começo de exemplo, não diz realmente se você tem um desempenho ou não. Tem a mal falada taxa de rejeição, que ela é muito polêmica, e aí, no final, se vocês lembrarem, me pedirem por e-mail, mando para vocês essa questão de como ajustar a taxa de rejeição no site de vocês e o que levar em consideração dependendo do tipo do site, se é blog, single page, etc. Tem o retorno sobre investimento, custo por clique, taxa de ocupação do hotel, que é uma métrica offline, mas é uma métrica, CTR, etc. No fim, gosto bastante desse tipo de métrica, e vocês vão ver na sequência por quê, justamente porque eles reúnem pelo menos duas métricas no mesmo conceito, ou seja, vira um número mais poderoso. Tanto que vocês vão ver que a maioria dos KPIs, eles estão sempre ligados a métricas de relação e proporção. E aí eu tinha perguntado para vocês, né, se todos os itens que estão aí eram números, eram métricas. Na verdade, não. A gente tem só esses 4 itens aí, que eles não são métricas, não são números. Na verdade, a gente classifica eles como dimensões ou segmentos. São formas de você classificar os dados. Então, quando a gente fala de fonte de tráfego, uma fonte de tráfego não é uma métrica. Um Google AdWords não é uma métrica. Visitas diretas, o nome diretas não é métrica. Agora, quando você pega visitas diretas, aí você já está falando de uma métrica que é visitas e diretas é uma fonte de tráfego. Então, todas elas são formas de você classificar. No final, quando a gente faz análise dos dados, no final isso vai ficar bem claro, a gente tem que cortar esses indicadores. Então, por exemplo, a taxa de conversão. Eu vou cortar essa taxa de conversão por fonte de tráfego. Eu vou categorizá-la, vou segmentá-la. E aí eu consigo ver qual fonte de tráfego, qual canal, qual mídia me gerou melhor taxa de conversão. Ou qual página, qual landing page tem o melhor desempenho. Então, dimensão não é número, não é métrica, é uma forma de você classificar. E aí eu trago para vocês a própria interface do Google Analytics. Ele tem uma organização bem fácil do que é métrica e do que é dimensão. Onde é que a gente tem, pensando nesse relatório geral de agrupamento de canal, na visão de vocês, onde é que estão as dimensões e onde é que estão... Ah, tá até escrito ali, vai ser fácil vocês olharem. Ninguém responde. Quais são as dimensões? Falem 2 dimensões para mim desse relatório, pelo menos. Isso. O Bruno acabou de explicar para a gente. Basicamente, se a gente fosse fazer uma divisão visual, a gente tem isso aqui. Tudo que é número é métrica, tudo que é texto ou forma de categorização é dimensão. Então, toda aquela organização que a gente tem no menu à esquerda no Google Analytics, que tem público-alvo, aquisição, comportamento e conversão, todas essas são categorias, são dimensões, são formas de você cortar a sua informação. E as métricas são os números no final das contas. Social a gente pode chamar de dimensão. Aí as métricas de social vão ser quantas visitas vieram de social, qual foi o engajamento que veio daquelas fontes ou daquelas redes sociais, etc. Então era só para ilustrar para vocês, já que a gente falou de tipo de métrica e dimensão, onde isso se enquadra dentro do Google Analytics, por exemplo. E aí a gente falou de quantificação ou contagem, a gente falou da relação, proporção, e aí a gente tem um outro tipo de número, que são os KPIs. Afinal, o que é um KPI ou indicador-chave de performance? Esse é o conceito